Nós convidamos para que venha ao palco o palestrante Franklin Brasil Santos. O Franklin é coordenador geral de estratégias da Central de Compras do Governo Federal, a quem eu passo a palavra neste momento. Obrigado. Boa tarde. O primeiro mito que eu quero desconstruir aqui é que palestra boa é palestra com PowerPoint. Eu não tenho PowerPoint. Eu quero falar com vocês, dialogar com vocês. De preferência que o diálogo seja realmente efetivo. Então, mais do que uma palestra, eu espero que a gente construa um bate-papo aqui, rápido, porque a gente tem que sair para o coffee break, que também me interessa, porque eu não almocei. Então, estou bastante ansioso por esse momento. Tá? Eu começo perguntando se vocês sabem o que é que se comemora no dia 25 de maio. E eu espero vocês consultarem o Google. Não tem problema. Pode ir lá. Me digam aí o que é que se comemora no dia 25 de maio. Primeira resposta? Não. Gente, o Google de vocês está muito... Você está falando muito rápido, espera aí. Tá, você falou... Eu quero falar sobre um desses. Você pode repetir mais pausadamente para a gente? Trabalhador rural. Costureira. Toalha. Adoção. Massoterapeuta. Dia da esposa? Caraca, eu preciso ligar agora. Não sabia. Esse eu não sabia. Vai. Orgulho nerd. E do vigilante. Todos eles extremamente relevantes, extremamente valiosos em seus respectivos contextos e para as respectivas pessoas que, de alguma forma, se relacionam com esses contextos. Mas eu vou falar de um deles. O da toalha. É sério. Eu vou falar do dia 25 de maio, que é o dia da toalha. E é o dia da toalha muito relacionado com o dia do orgulho nerd. Dia 25 de maio foi a estreia de Star Wars, Uma Nova Esperança. 1977. Não, eu não tinha nascido. Mas esse dia também foi escolhido para ser o dia da toalha. E o que é o dia da toalha? Tem a ver com um cara chamado Arthur Dent. Arthur Dent, lembrou? Alguém lembrou? Arthur Dent é um personagem. Personagem de um livro, de um filme, de uma série que começou com um rádio, bastante famosa, mundialmente famosa. É a série do Mochileiro das Galáxias. Alguém já viu? Leu? Pô, tem filme, gente. Tá, não é meme, então fica difícil a gente se atualizar hoje em dia, né? Se não está no Twitter, se não está no Instagram, fica mais complicado de a gente... E tem algum tempo que essa história veiculou no mundo, mas ela é famosa, bastante famosa. E, rapidamente falando, Arthur Dent, esse personagem fictício, ele pega carona
numa espaçonave, minutos ou segundos antes da Terra ser destruída. Que vão construir um caminho intergaláctico e a Terra está no meio, e o pessoal destrói a Terra. E o que é mais importante dessa história, nesse caso para nós, é que ele levou uma única coisa da Terra, a toalha dele. E nessa viagem intergaláctica, ele descobre que existe um livro extremamente famoso no universo das viagens intergalácticas, o Guia do Mochileiro das Galáxias. E esse guia é caracterizado por uma frase na sua capa: não entre em pânico. Não entre em pânico. Porque o guia vai te ajudar. Porque o guia vai te mostrar todas as informações necessárias e suficientes para você, mochileiro das galáxias, viajar pelo universo. E o guia, e nessa história toda, revela-se muito importante a toalha que Arthur Dent levou. Porque é fundamental ter uma toalha para não entrar em pânico. O mundo é muito louco, é muito doido, é cheio de coisas acontecendo o tempo todo. É muito fácil esquecer das coisas, ou muito fácil gerar uma ansiedade gigantesca para se manter atualizado ou levar todas as coisas necessárias e suficientes para todas as viagens que a gente faz. Mas se você estiver do lado da sua toalha, está tudo bem. Se você guardou sua toalha, está tudo bem. Tem um outro personagem bastante interessante que usa a toalha. Para quem a toalha é muito relevante. Alguém lembra? Ninguém saca Snoopy? Turma do Charlie Brown? Cara, eu sei, estou falando de coisa muito velha. Eu sei, vocês não eram nascidos em nenhuma dessas circunstâncias relacionadas com essas histórias aí. Eu também não, eu só ouvi falar. Né? Li ontem no Facebook. Mas tem um personagem no Charlie Brown, que é o Linus, que carrega para todo lugar uma toalha. A toalha representa esse porto seguro. Algo em que se apoiar para não entrar em pânico. E o que raios, Franklin, pelo amor de Deus, isso tem a ver com compra pública? Onde é que você vai chegar? A primeira coisa que eu acredito que um comprador público, especialmente aquele que vai tentar inovar em compras, precisa aprender é a não entrar em pânico. É a carregar sua toalha. Porque é muito fácil, é muito tentador entrar em pânico, se eu estiver no contexto das compras públicas. Meus caros, comprar para o setor público é assustador. Assustador. Vocês viram agora uma palestra de meia hora sobre penalidades. Cara, esse é o micro mundo das compras públicas. E olha o tanto de coisas que são necessárias para a gente aplicar penalidades nos safados que sacaneiam os compradores públicos. Não basta ter uma lei, é preciso ter um regulamento, e mais que o regulamento, eu preciso replicar tudo no edital. E preciso criar procedimentos, e preciso criar regras, e preciso criar normativos, e preciso criar instâncias de governança, e preciso criar instâncias de gestão, e preciso criar uma série de outros mecanismos, e segui-los, para tentar punir aqueles que
ofendem os princípios das compras públicas. E mesmo assim, nem todos esses procedimentos chegam ao resultado pretendido, são revertidos na justiça. Pensa, eu fico imaginando o sentimento do sujeito que passou por todos aqueles passos, né, e no fim das contas conseguiu punir aquela empresa que apresentou um documento falso na licitação. E finalmente conseguiu dizer a ela, amiga, aqui você não vende mais nos próximos 2 anos. E aí o juiz dizer, não, veja bem, aquele carimbo que faltou no seu processo, né, invalida aqui todos esses argumentos. Ou eu não estou convencido, juiz, de que esse documento falso foi realmente inserido no processo por esse fornecedor. Vai que ele, sei lá, foi também induzido a erro. O fato é, como não entrar em pânico numa situação dessas? Como não entrar em pânico quando dos seus atos, ou da falta deles, ou da ineficiência desses atos, resulta a incapacidade do Estado de prover bens e serviços para a sociedade? Quando do seu trabalho, o resultado dele é a efetividade ou não das políticas públicas desenhadas pelos dignitários do Estado brasileiro. Cara, é assustador. Eu preciso de uma toalha. E a toalha que eu trago aqui para vocês, para falar rapidamente, é de desconstruir mitos. Uma das coisas fundamentais que tenho para mim, para dar suporte ao comprador inovador, para que ele não entre em pânico, é desconstruir mito. É quebrar crenças profundamente arraigadas na cultura administrativa burocrática brasileira e que dificultam enormemente o avanço procedimental, de efetividade e de resultado das compras públicas. E o conceito de mito que eu trago aqui é o conceito da informação, ou da crença, ou do conhecimento, ou da afirmação inverídica, aquela não pautada em informação concreta, em conhecimento empírico, demonstrável. Não estou falando do mito, aquele lenda, fantasia, deuses, semideuses, né? Heróis, porque esses sim, usar nas compras públicas. Esses mitos, não espero desconstruir. Esses são outros tipos de mitos. Mas os mitos que eu trago aqui são esses do conhecimento que vem se processando e se avolumando e se repetindo continuamente no mundo das compras públicas, sem que a gente tenha, de fato, comprovação real e efetiva de que seja verdade. Eu queria começar com um primeiro mito. Eu imagino que... Algum de vocês é comprador aqui? Quantos de vocês é comprador público? O que é um comprador público, para começar, Franklin? Poxa, não sei se eu sou. De repente até simpatizo, né? Mas não tenho ali, não estou muito seguro de que eu me encaixe nesse perfil. E esse é um dos primeiros grandes problemas das compras públicas, meus caros. A identidade profissional. Quem é comprador público?
Para mim, comprador público é todo aquele que se envolve diretamente nos procedimentos que levam o Estado brasileiro a obter do mercado privado bens e serviços para o desempenho de suas atividades. Isso inclui desde o sujeito que planeja uma contratação, definindo características, especificações, preços, condições, encargos, formas de fornecimento, até o sujeito que elabora o edital, que define as regras do jogo da seleção dos fornecedores, até o sujeito que julga uma licitação, até o sujeito que assina um contrato, gerencia um contrato, fiscaliza um contrato. Todos esses estão envolvidos na compra pública. São compradores. Mas é raro encontrar alguém que se identifica com esse perfil, que bate no peito e diz, eu sou comprador público. Até porque, outro dos mitos muito pesado que existe na área é que esse sujeito comprador público é corrupto e safado. É um mito muito forte. Aliás, ele é continuamente reforçado porque as notícias que a gente vê na imprensa sobre corrupção são fortemente vinculadas ao mundo das compras públicas. E isso acaba gerando uma imagem de que, então, todo fulano que atua nessa área só deve estar ali para receber alguma coisa a mais, porque, do contrário, ou é louco, ou está sendo punido. Né? Há esse mito também muito forte de que as compras públicas são talvez o pior lugar para se trabalhar na administração pública. Porque a pressão é contínua, é o tempo todo uma exigência do resultado para ontem, sem tempo, sem recurso, sem reconhecimento, sem valorização e sem, especialmente, talvez o mais importante, a autoestima de se reconhecer como a mola propulsora da administração pública. Quem é que faz política pública no país sem comprador? Como é possível que o Estado brasileiro se desincumba do seu mais importante atributo, que é produzir resultado para a sociedade, sem que compre alguma coisa do Estado, sem que compre alguma coisa do privado? A gente está o tempo todo dependendo do setor privado para produzir o resultado para a sociedade. A não ser nas políticas de distribuição direta de renda. E mesmo essas políticas, para serem executadas, mesmo para eu passar um dinheiro diretamente para o cidadão no Bolsa Família, tem uma estrutura gigantesca de controle, procedimento administrativo, que depende de compra. Porque tem terceirizado, tem carro, tem prédio, tem TI, tem computador, tem internet, tem sistemas, e tem um monte de coisas das quais o Estado é fundamentalmente um cliente para se desincumbir e executar essas atividades. E não há como fazê-lo sem comprar. E como é um Estado, e depende essencialmente do direito como a essência da sua formação procedimental, eu preciso de regras, eu preciso de normas. E eu preciso respeitar um conjunto gigantesco de elementos constitutivos da formação administrativa desses procedimentos. Desde a Constituição Federal até a mais corriqueira das normas procedimentais internas
de quem faz o quê, quando, onde e como. São leis, decretos, instruções normativas, orientações normativas, jurisprudências do TCU, jurisprudências do Tribunal de Contas do Estado, a depender de onde você está e quem você é, jurisprudências do seu controle interno, entendimentos do seu parecerista jurídico. E aí, em função disso, nasce outro dos mitos fortes da área, que essa coisa é essencialmente um ato jurídico. Meus caros, eu não desprezo os operadores do direito, sobretudo os hermeneutas do direito. Advogado é uma figura fundamental no Estado, na sociedade, no mundo, no universo. Está, inclusive, no Guia do Mochileiro das Galáxias. O verbete advogado. Fantástico. Fundamental nas compras públicas. Mas ele não é a essência. A essência da compra pública não é ser um ato jurídico. A essência da compra pública é ser um ato negocial. Muito antes de ser um edital, muito antes de ser um termo de referência, muito antes de ser um estudo técnico preliminar, muito antes de ser um contrato, muito antes de ser um documento formal e cheio de letras e números e parágrafos e incisos e um monte dessas coisas, ele é uma vontade consciente de um agente de resolver um problema. E as possibilidades de um mercado privado de atender esse problema. E um entendimento entre essas duas partes para construir um negócio bom para os dois. Porque só vai funcionar se for bom para os dois. E só é bom para dois quando é um negócio. Quando ambas as partes podem ter suas chances de exprimir suas vontades, suas necessidades, mas de também contribuir para o atingimento de um contexto de equilíbrio dessas vontades e necessidades. Do lado de cá tem alguém querendo atender necessidades, do lado de lá tem alguém querendo... O que é que o cara do privado quer? Suprir a necessidade? É, também. Mas ele quer lucrar. O cara do lado de cá da história, ele quer ganhar dinheiro. E outro dos mitos, e esse para mim é um dos mais complicados nas compras públicas, porque ele não se apresenta de forma explícita, ele é subreptício, ele está nas letras pequenas das coisas, é de que fornecedor para o setor público não deveria ganhar dinheiro. Deveria fazer de graça, sei lá, por doação, por amor ao Estado. Rapaz, se nem o servidor público, que o nome é servidor, está ali para servir, trabalha de graça, a gente trabalha para ganhar dinheiro também, para suprir as necessidades das nossas famílias. O fornecedor está ali para fazer a mesma coisa. E se eu não encontro condições de estabelecer um negócio que seja vantajoso para esse cara, em condições lícitas, em condições de efetiva negociação legítima, talvez eu encontre outros sujeitos que estejam dispostos a ganhar esse dinheiro de formas não republicanas. O negócio, para funcionar, tem que ser bom para os dois. E para ser bom para os dois, não é um negócio jurídico. É um negócio comercial.
Portanto, os agentes que atuam nessa área, o comprador público, não lhe basta o conhecimento profundo, sincero, frequente, recorrente, rotineiro e absolutamente atualizado de todas as normas, de todas as leis, de todos os procedimentos normativos, regramentos, regulamentos, decretos, instruções normativas, leis que regem a matéria. Não basta conhecer dos procedimentos jurídicos, que são extensos, que são complexos. Eu preciso conhecer da natureza do objeto, da natureza do ato de comprar, a natureza essencialmente negocial. E eu preciso entender como funciona o mundo dos negócios. É difícil imaginar alguém que vai comprar algo e fazê-lo de maneira adequada sem que conheça quem está vendendo. Como se vende? Quantos players tem no mercado? De que forma eles se organizam? Como é possível que esse mercado forneça para o Estado? Isso é um mega desafio. Como construir um taxigov sem conversar com o mercado? Sem ir ao fornecedor e considerá-lo agora, antes da licitação, já um parceiro. Mas Franklin pode falar com o fornecedor antes da licitação? Não macula o processo? Não o torna passível de anulação por eventual direcionamento ou favorecimento? Não, meus caros. É outro dos mitos fortes das compras públicas. Essa ideia maluca de que a gente vai conseguir comprar alguma coisa sem ter falado com o cara que vende. Como é possível que eu possa comprar se eu não falei com quem vende? Se eu não conversei com quem vende? Cara, isso é muito louco. E, de novo, isso é colocar o ato jurídico como algo mais importante que o ato negocial. O resultado de uma licitação, meus caros, jamais pode ser o contrato assinado com cláusulas lindas e maravilhosas, bem desenhadas, bem aprumadas, com todos os riscos jurídicos bem desenhados. O resultado desse troço todo é uma obra construída, é um serviço prestado, é um bem entregue. E mais que isso, usado. Efetivamente utilizado. Efetivamente útil. Efetivamente capaz de atender ao verdadeiro objetivo das compras públicas, que é entregar valor para a sociedade. E aí outro dos mitos que eu preciso quebrar é de que compra pública tem um fim em si mesmo. De que acabou o contrato, acabou o objetivo da compra. Porque a compra pública só faz sentido se atender a uma necessidade legítima, verdadeira e adequada para entregar valor para a sociedade. Não dá para entrar em pânico. É tentador entrar em pânico. Eu conversei uma vez com uma construtora e convidei ele para me oferecer um orçamento. Ele falou, não, eu não trabalho para serviço público. Eu falei, mas por quê? Porque o serviço público, ele sobreutiliza a obra. Então, por exemplo, a rodovia, ele não queria nem participar. Não, na rodovia vai a demanda da rodovia, vai a demanda do trem, que não existe, vai a demanda da avenida da cidade, que a rodovia passa no meio da cidade. Então, nenhum edital prevê a sobreutilização dos bens. Esse deu só esse exemplo, tem outros, que às vezes nós, no serviço público, não temos, na hora de preparar o edital, não informamos isso, que aquele bem vai ser sobreutilizado.
Mas aí, então, nosso planejamento talvez não esteja adequado para entender que é possível, ou pelo menos há riscos, mesmo que não intencionais, de uso diferente daquilo originalmente previsto. Né? Mas essa é a lógica. Será que isso é verdade em todos os casos? Né? Sim, mas o que eu me pergunto é, será que isso não é mais um mito? E esse é um mito forte, que talvez atrapalhe fortemente as compras públicas. Um mito que está na cabeça não do comprador, mas agora dos fornecedores, de que vender para o setor público é ou se envolver em falcatrua, ou não receber, ou ter uma dor de cabeça danada para depois, no fim das contas, não ter resultado. Quem são nossos fornecedores? A gente sabe, conhece, consegue verificar quem são nossos fornecedores? O mundo dos fornecedores para o setor público, ele é extremamente restrito, ainda que os números sejam bastante grandes, mas ele é bastante restrito em relação ao mundo de todos os fornecedores. E há uma série de explicações para isso. Uma delas sendo, obviamente, o fato de que nós cobramos uma série de documentos que comprovam a regularidade jurídica, formal e fiscal de quem preste serviços para a administração pública. E isso elimina já de cara uma série de fornecedores que, de outra sorte, para o setor privado mesmo, fariam negociações normais. Mas para nós, do setor público, eles ficam de fora, porque nós, do setor público, temos uma série de obrigações acessórias ao ato de comprar, ao ato de obter a coisa pretendida, e que são fundamentais para o Estado. Em especial, o fato de comprar de quem esteja regular do ponto de vista fiscal. Né? E isso gera mais dificuldades, naturalmente, no sentido de obter do mercado fornecedor propostas para as nossas necessidades. E aí vem uma outra coisa importante que eu acredito, no sentido de dificultar as compras públicas. É muito comum o entendimento, ou a noção, ou a cultura, ou pelo menos algo que está razoavelmente já pacificado dentro das lógicas de compras, de que, uma vez que a gente fez um edital e jogou no Diário Oficial, nós já fizemos nossa parte em buscar as propostas. Faz parte desse, acho também, do mito do não conversar com o mercado. A gente dificilmente conversa com o mercado antes e jamais quer se envolver com alguma forma de busca ativa dos fornecedores depois que eles faz a licitação, depois que publicam o edital. Ora, meus caros, como todo negócio, se você está atrás de um fornecedor ou de um conjunto de fornecedores potenciais, você precisa vender o seu negócio. Nós somos compradores, aqueles que eventualmente se relacionam diretamente com esse processo de compras. Né? Mas nós não estamos só comprando. Nós estamos vendendo. Vendendo a oportunidade de alguém oferecer o Taxigov. Quem vai oferecer o Taxigov? O próximo, o 3.5, antes da gente conseguir o 4.0. Quem vai se interessar por isso? Como vamos conseguir boas propostas? Só conseguiremos aumentar o potencial de chance de obter essas boas propostas se nós tivermos o máximo potencial de interessados que tenham clareza do que está acontecendo e tenham interesse em participar do negócio. E para isso a gente precisa criar estratégias e mecanismos de alcançar esse mercado fornecedor. E até onde eu enxergo, e da minha experiência profissional até aqui, eu não vejo grandes iniciativas nossas de ir ao mercado de forma ativa. A gente acredita, pelo menos me parece um mito razoavelmente definido, que uma vez lançado esse edital, todos os fornecedores que
existem vão ler esse bicho. E virão para mim a licitação. E se não vieram é porque... problema deles. Se veio só 1, ou 2, ou 3 para mim a licitação, isso é o problema deles. Mas vejam, será que não é um problema nosso? Até que ponto nós efetivamente fizemos com que esse mercado, primeiro, tomasse conhecimento real da oportunidade? Vejam, obter informação hoje no nosso mundo é muito fácil. Nós estamos num mundo com um conjunto de tecnologias à disposição facilmente para obter informação como nunca tivemos. É até difícil, tem até doença já hoje relacionada com o excesso de informação que a gente tem. Porque está muito fácil receber informação. E por estar fácil receber informação, é difícil filtrá-la. Quantos fornecedores existem em Santa Catarina? Quantos fornecedores existem em Florianópolis? Quantos desses tomarão conhecimentos das licitações realizadas no estado de Santa Catarina, realizadas na Ilha da Magia? E quando tomarem conhecimento, se tomarem conhecimento, como vão se interessar por isso? Porque se a gente pegar só a quantidade de órgãos públicos que tem aqui em Florianópolis, federais, um monte, né? Tem universidade, tem 2 institutos, tem ministérios, tem representações de vários órgãos federais, tem os conselhos, como o próprio CRA que promove este evento, que faz licitação. Tem as entidades do Sistema S, SESI, SESCOP, SENAT e SEBRAE, mais os organismos estaduais, a ALESC, por exemplo, mais todas as secretarias estaduais, mais a Prefeitura de Florianópolis e as suas respectivas secretarias municipais, todos eles comprando. Eles estão disputando o mesmo mercado fornecedor. Onde o fornecedor vai investir suas fichas? Para quem ele vai vender? Se eu não souber como funciona o mercado fornecedor, e como ele toma conhecimento, e como ele seleciona as propostas, ou as potenciais propostas, para formular seus lances, suas ofertas, como eu vou ter clareza de que estou fazendo uma boa compra? E mais que isso, como eu vou ter clareza de que estou atingindo o meu objetivo como comprador, que é o de não apenas especificar um bem ou serviço de forma adequada para atender a minha necessidade e atender uma necessidade legítima, não apenas fazendo isso de modo a afastar a possibilidade, pelo menos ilegítima, de direcionamento ou restrição de competição, ou seja, eu tenho que fazer as especificações de tal sorte a atender a minha necessidade, mas ao mesmo tempo e também ampliar ao máximo a competição, de tal forma, então, que essas características não sejam exclusivas ou excludentes, nem sejam de marca ou modelo único e exclusivo, mas que possam atender às minhas necessidades, ampliando o grau de competição. Não apenas tenho que fazer isso de forma, então, adequada, mas também tenho que precificar isso e obter os orçamentos estimativos para ter certeza, ou razoável estimativa, de quanto vou pagar de forma justa por aquilo que, eventualmente, vou obter no mercado. E depois tenho que definir as regras do jogo e fazer um edital que discipline como um fornecedor vai entrar em contato comigo, vai apresentar uma proposta, vai se apresentar na licitação e como eu vou julgar essa proposta. E eu não posso aceitar qualquer fornecedor, porque, afinal de contas, o Estado brasileiro não pode estar à mercê do risco de contratar alguém que não seja capaz de atender às suas necessidades da forma adequada. Portanto, eu restringo, sim, a competição, mas de modo legítimo. A lei permite que eu faça essa restrição. Entretanto, se eu fizer demais, eu estressei a lei e aí eu corro o risco de restringir de forma ilegítima e irregular e responder pessoalmente, inclusive, por essa situação. Não posso entrar em pânico. É uma tarefa difícil, mas é uma tarefa muito boa.
É muito legal fazer isso. É muito bacana fazer isso. Porque eu tenho que fazer toda essa mágica para criar os componentes necessários para o mercado entender o que eu quero, sem restringir a competição de modo ilegítimo, ofertar ao mercado um interesse econômico legítimo, justo e vantajoso, de tal forma a tornar aquele negócio potencial algo de interesse a ser registrado num procedimento formal para avaliar quem tem melhores condições de oferecer, de fato, a melhor solução para a administração pública. Cara, isso é fantástico. Isso é incrível. Dá medo, a princípio. É assustador. Porque envolve todos esses aspectos doidos. De legalidade, de impessoalidade, de moralidade, de publicidade, de eficiência. E dá aquele receio, caraca, como é que a gente faz isso? E ainda responde ao tribunal. Né? Pois é, eu sou auditor. Eu passei 20 anos na CGU, que é um órgão de controle do governo federal. Eu passei 20 anos auditando compras públicas. Eu passei 20 anos sendo o controle das compras. Mas eu achava tão legal aquilo que eu auditava, que eu falava, cara, eu tenho que ser esse cara que vai ser auditado. Porque eu achava fantástico, maravilhoso esse poder incrível que o comprador tem. De transformar o mero desejo no sentido legítimo, no sentido bom, de atender uma necessidade, a mera ideia de transportar servidores de um lugar para o outro, de transportar cargas, eventualmente, e Deus me livre de transportar agora papel, mas antigamente precisava transportar papel, e ainda tem uns órgãos que transportam. Mas eu preciso transportar esses sujeitos de um lado para o outro. Como é que eu faço isso do jeito mais eficiente? Do jeito mais lógico? E usando os recursos disponíveis no mercado. Talvez aqueles que ainda nem nasceram direito ou nem se firmaram direito. Mas que podem ser atingidos por uma boa negociação. Cara, isso é fantástico. E a melhor toalha para não entrar em pânico e para viajar pelas galáxias das compras públicas é esse amor por fazer compras. É difícil, mas é muito bom chegar num resultado. É muito bom entregar para a sociedade aquilo que alguém imaginou, pensou e que, para fazer, precisa de bens e serviços do setor privado. É difícil, mas não é impossível. E não há mito que resista à vontade de fazer bem feito se a gente não entrar em pânico. Obrigado.